Informações do Cruzeiro neste sabadão, meus amigos. Chegou o dia, hein? Vai começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Dia de jogo Cruzeiro e Mirassol, 18h30, Mineirão. Bora lá, porque tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. É o Brasileirão iniciando e que seja uma estreia com o pé direito para o Cruzeiro no jogo desta noite. Lembrando que a transmissão com imagem é no Prime Video, hein? O jogo é da Amazon. O Cruzeiro está concentrado desde ontem, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, mas a informação que a gente tem é que o Matheus Pereira, pelo menos no banco, ele vai ficar. O jogador se concentrou com todo o time, treinou normalmente e está à disposição do técnico Leonardo Jardim, com uma tendência de repetição da equipe em relação ao time que enfrentou o Red Bull Bragantino. Só que o Leonardo Jardim, ele só define o time naquele último momento. Então, se pintar alguma novidade, vamos ficar sabendo quase na chegada ao Mineirão. E a expectativa é quanto aos jogadores que vão chegar no Mineirão. Porque no jogo, por exemplo, diante da equipe do Red Bull Bragantino, teve jogador que sequer entrou em campo. Então, é que tem... E olha que o Leonardo Jardim, ele rodou ali quase todo o time, né? Então, podemos ter aí um ou outro ficando fora do banco de reservas, inclusive. Mas aí é uma opção técnica, já que todo mundo treinou. Aí as exceções, o João Marcelo está no DM, o Japa ainda na transição, o Randineno ainda sem ser liberado totalmente. Mas o fato é que é um Cruzeiro para buscar a vitória desde o início e somar os primeiros 3 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Venda de ingressos segue ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro não abriu o setor laranja superior porque ainda tem ingresso, principalmente do vermelho superior. Então, inclusive meia entrada, né? Quem quiser comparecer logo mais no Mineirão, ingresso.cruzeiro.com.br. Sobre o Mirassol, que vai ser comandado por Rafael Guanais, que já passou pelo Cruzeiro, foi auxiliar técnico fixo uma época, ainda na gestão do Ronaldo, e ele não vai poder contar com o Léo Gamalho, hein? Centroavante Léo Gamalho está machucado, e aí o Mirassol não tem o Rafa Silva, que está suspenso. Então, é um time que está acostumado a fazer jogos contra equipes grandes, vinha disputando aí o Campeonato Paulista, chegou nas quartas de final, foi eliminado pelo Corinthians e agora quer surpreender a todos nesta presença do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro hoje estreia no Campeonato Brasileiro, torcedor na expectativa de ver a equipe do técnico Leonardo Jardim. Cruzeiro que treinou mais de 30 dias, pensando na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Este duelo, então, contra o Mirassol. Talvez um público aí de 40 mil torcedores. Essa é a expectativa. O torcedor está com saudade de ver o Cruzeiro e quer ver uma postura diferente. Quer ver um time que busque o resultado. E uma equipe também segura dentro de campo. Vamos ver o que o Cruzeiro vai apresentar neste duelo contra a equipe do Mirassol. E o Leonardo Jardim falou sobre essas questões importantes relacionadas à competitividade, que no Campeonato Brasileiro são várias equipes que têm esse grau também de investimento, de profissionalismo e que não é uma competição fácil, que o Cruzeiro sabe de todos os desafios que vai encontrar durante os jogos. Em relação à formação do time, muita gente pergunta sobre o Matheus Pereira. A ideia é que o Matheus Pereira fique como opção no banco de reservas. Ele não participou do jogo-treino do Botafogo, não participou do amistoso com o Bragantino e a reserva não é nenhum tipo de punição. É uma sequência normal e natural daqueles que vêm atuando, né, numa equipe 1 do Cruzeiro. Então, um provável time estrelado para esse duelo contra o Mirassol, com o Cássio no gol, o William na lateral direita, o Jonathan Jesus com o Fabrício Bruno e o Vidalba na esquerda. O meio-campo de Wallace, a presença do Matheus Henrique e do Dudu. E aí o setor ofensivo ainda tendo o jogador para fazer esse lado de campo, que é o Wanderson, mais o Caio Jorge e também o Gabigol. Vamos aguardar se vai ser essa a formação do Cruzeiro para esse duelo importante no Campeonato
Brasileiro. E saiu a tabela do Campeonato Brasileiro até a 12ª rodada. O torcedor estava na expectativa, estava nessa ansiedade. Deixa eu trazer a segunda rodada, que é sem ser esse domingo outro. Jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional às 18h30. E a terceira rodada vai ser disputada no dia 13 de abril, às 5h30 da tarde, em São Paulo, contra o Tricolor Paulista. Esse jogo que vai ser disputado no Morumbis. É a sequência aí, pelo menos, dos próximos jogos do Cruzeiro. Lembrando que dia 1º, terça-feira, tem o duelo da Copa Sul-Americana. O Léo Jardim, aí eu considero e destaco a importância da presença do Valu lá, porque é nosso e é bom, por isso está aqui. E ele foi convidado para participar lá do Cruzeiro Cast e ele falou da dificuldade de deixar o Cruzeiro equilibrado em campo. Não é só escalar os melhores, não. Presta atenção aí no que disse o Léo Jardim. O treinador tem que pensar que o futebol tem dois momentos, o momento da perda da bola e um momento com bola. E na perda com a bola temos que marcar, porque não existe hoje em dia no mundo equipas que deixam, quando perdem a bola, só fica 6 jogadores a marcar. Isso é impossível, e isso comigo é impossível de existir, senão, como diz o brasileiro, fica logo um forrobodó que ninguém consegue construir uma equipa competitiva se não marcarmos todos e não estivermos todos preocupados. Em segunda situação, temos que olhar para situações, por exemplo, de bolas paradas. A nossa equipa tem muito jogador que tem dificuldade no jogo aéreo. Quanto mais jogadores estivermos pequenos, mais dificuldades vamos ter no jogo aéreo. Hoje em dia, todas as equipas têm jogadores altos, jogadores que criam situações de perigo. É preciso ter cuidado, não podemos jogar com 10 jogadores que não tenham capacidade no jogo aéreo. Ele não tirou essa ideia de marcar só com 7 do além, né? Ele deve ter percebido que isso vinha acontecendo, isso chamou a atenção dele. Como outros trechos também muito importantes e tal, como foi muito importante também, repito, a presença do Valu lá, o que você pega de principais pontos, principalmente dessa fala dele aí, Valuzeiro? Boa tarde para você, para os amigos, a quem nos assiste. Mais uma vez agradecer aqui a Band Minas que permitiu, né, a minha participação ontem no Cruzeiro Cast e mais uma vez sim agradecer toda a comunicação do Cruzeiro e também as pessoas que gostam do meu trabalho, né? Porque é você que me acompanha aqui nos Donos da Bola, na Samuca TV, enfim, na Band News, que faz esses ventos do meu trabalho chegarem longe e serem também percebidos e respeitados por outros. O Jardim, ele nessa fala também, neste dia de ontem, chamou muita atenção a questão do desequilíbrio que ele encontrou, viu, HG? E aí é desequilíbrio técnico e físico também. Ele cita até o caso do Vidalba, quando ele experimenta o Vidalba ali na sua primeira oportunidade de dirigir o Cruzeiro contra o Democrata, que ele fica surpreso, o Vidalba não faz uma boa partida, mas depois ele vai perceber, vai fazer um estudo de quantos minutos o Vidalba havia atuado e percebe, a minha expectativa, nós não veremos durante a temporada com o Leonardo Jardim no comando, jogadores, sabe aquele caso que o jogador simplesmente desapareceu ou desaparece no futebol brasileiro? Quando você vai olhar assim, nossa, fulano de tal já não joga há um mês, já não joga há 50 dias. Eu não tenho essa expectativa com o Leonardo Jardim, até pelas ideias e pelo que ele crê de um grupo sendo forte. Ele entende um grupo sendo forte, trazendo para o nosso português, cada um vendo a sombra muito de perto. Igual ele diz durante uma oportunidade também, o Gamarra ameaçando, digamos assim, o lugar do Jonathan Jesus, o Fagner ameaçando o lugar do William, mas não ameaçando com o nome, ameaçando com rendimento, treinamento e jogo. Porque diferente daquela história, não há nada mais... Pode fazer uma enquete com o torcedor do Cruzeiro das coisas mais irritantes nos últimos 10 meses. Quais são? Não, vai estar no top 1, sabe o quê? O jogador estar mal dentro do campo
e o técnico vir à entrevista coletiva dizendo que nos treinos ele tem apresentado um alto índice de qualidade e de rotação. Isso está no top 1, eu tenho certeza, se essa enquete for aberta, entre os torcedores do Cruzeiro. Então ele deixa claro, não somente os treinos, ele ainda responde dessa forma, porque treinar, todos treinam bem. Não tem ninguém lá no treino que fica de corpo mole, pelo menos não com o Leonardo Jardim. Agora, não é somente isso que vai fazer o jogador permanecer na equipe, ter continuidade, vai precisar de mostrar também outra coisa fantástica que ele falou já para devolver para você, a questão dos jovens, da categoria de base. Ele entende e respondeu assim que o processo final de maturidade de um jogador passa não somente por estar integrado, mas jogar. Entrar dentro do campo é parte fundamental nisso, mas não adianta você ter um elenco inchado, como 30 jogadores, e falar, tem que usar a categoria de base. Não, você tem que deixar um espaço no seu plantel também para ter esse tipo de coisa. Só uma dúvida, em cima da base já foi divulgado o futuro do Guimeira? Ele será emprestado, Thiago. Vai para Aparecidense. Aparecidense? Aparecidense. Mas não foi divulgado isso não, né? Eu tenho dúvidas... Série D de dado, né, André? Ele vai jogar pela Aparecidense. Eu tenho vai dúvidas. jogar pela Aparecidense. Fez até despedida com os amigos dele recentemente e tal. Eu prestando atenção no que o Valu está dizendo aqui sobre essa questão do trabalho de base, de usar, né, os jogadores de base e tal, dentro de um time organizado, os caras acabam rendendo e tal. Será que foi um acordo, Eltinho? Um acordo de, por exemplo, ele chega, ele tem uma visão diferente de futebol, tá claro que ele não vai privilegiar pelo currículo, ele vai privilegiar pelos resultados, como o Valu acabou de dizer. Mas será que tem um pedido do Pedrinho? Falar assim, aqui, nós precisamos meio que ter um percentual de jogadores da base, mas sendo usados. Então, eu não duvido que tenha tido esse acordo. Boa tarde, HG, boa tarde para todo mundo. Quando um time faz algo de bom e a gente vê aquilo ali como espelho, a gente quer replicar do lado de cá. A gente vê assim, o Palmeiras está fazendo algo que é positivo, que é o Palmeiras utilizar junto com o Abel uma fatia, uma porcentagem de atletas sendo da base. E isso está sendo positivo para o Palmeiras. Eu vejo de forma natural, quando o Pedrinho assume o Cruzeiro, ele tentar colocar isso como uma coisa natural dentro do clube. E eu entendo que o Leonardo Jardim comprou essa ideia e já vinha com esse tipo de mentalidade de lá. O português tem muito isso com ele. A escola portuguesa, o jeito que eles trabalham, pede muito isso. Trabalha, como que eles chamam os miúdos? Trabalhar com os miúdos. Os miúdos precisam... Os miúdos é quando fala das crianças, dos jovens, né, da base. Então, os miúdos dentro do Cruzeiro, eu acho que vão ser valorizados. Mas tudo a seu tempo. Isso. O Cruzeiro precisa encontrar um time, encontrar uma forma de jogar. Porque ainda os recortes que nós tivemos, e é claro que não tem nem como eu cobrar isso do Leonardo Jardim com tão pouco tempo, ele já ter essa base do Cruzeiro pronta. Então, o Leonardo Jardim vem para fazer esse tipo de trabalho no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro deve, provavelmente, entregar ao longo do ano um time que vai pincelar bons talentos da base para colocar nas mãos do Leonardo Jardim. Na sua casa, só você, o Léo Jardim, ou tem mais algum irmão? Daqui a pouco você responde, daqui a pouco você também fala, que você falou que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Eu vou te cobrar isso o ano inteiro. Campeonato Brasileiro 2025 será aberto hoje com 6 partidas. Às 6h30 serão 5 jogos. O São Paulo enfrenta o Sport Recife em São Paulo, o Grêmio enfrenta o Atlético lá em Porto Alegre, o Cruzeiro recebe o Mirassol, o Fortaleza vai pegar o Fluminense lá no Castelão e o Juventude enfrenta o Vitória lá em Caxias do Sul. Fechando o sabadão, nesta rodada inaugural do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Internacional, grande jogo, talvez o grande jogo da rodada, Flamengo e Internacional neste sábado. Amanhã, também outro grande jogo, né? Palmeiras e Botafogo, 4 da tarde, campeão e vice se enfrentando em São Paulo, 4 da tarde amanhã. 6h30 tem o Vasco, Vascão da Gama, contra o Santos, o Peixe. Às 6h30 o Santos voltando à elite do futebol, voltando a disputar a primeira divisão. E fechando a primeira rodada no domingo, 8 da noite, tem Bahia e Corinthians. Na segunda-feira, aí sim, completando a primeira rodada
Bragantino e Ceará se enfrentam em Bragança Paulista às 8 horas da noite. É o Cruzeirão cabuloso, depois de 30 dias se preparando, de 30 dias de jogo treino, amistoso, muito treinamento na Toca da Raposa, chegou a hora de mostrar serviço. Técnico Leonardo Jardim, agora sim, né, pra fazer a sua estreia, digamos, com o time com a sua cara. Chegou contra o América ali, tudo muito rápido, agora não, agora vai a campo, agora o time do Cruzeiro tá pronto na ponta dos cascos. Cruzeiro, que seja um grande brasileiro, que seja uma grande temporada então, Cruzeiro. Então, Cruzeirão, pra cima dele, zero! As primeiras informações do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes, o Cruzeirão cabuloso com Emerson Pansieri, que vai viajar esse Brasil, que vai rasgar o brasa acompanhando o Cruzeiro em mais uma temporada então. Pansieri, grande abraço, que seja uma temporada de vitórias para o Cruzeiro, sem incidentes, sem voo atrasado, sem perder voo, aeroporto pra cima e pra baixo, que Deus o abençoe. Em outro grande ano, viu, Pansieri? Bom dia! Bom dia! Um abraço pra você, Thiago. Amém. Que Deus nos abençoe para mais uma temporada no Campeonato Brasileiro começando. E aqui na Itatiaia, sempre lado a lado do Cruzeiro, né? Responsabilidade enorme também nesta gigante que é a Itatiaia. Um abraço também para os companheiros, né? O Ale, a Nath, todo mundo que está com a gente hoje aqui no Rádio Esportes. É o Cruzeiro, você bem destacou, mais de 30 dias, preparação, intertemporada que foi feita, ou pré-temporada, vamos colocar assim, para esquecer um pouco daquele início de ano, que foi um início de ano meio estranho do Cruzeiro. E agora é colocar tudo aquilo que o Leonardo Jardim estabeleceu, né? Impôs ali como condição inegociável, né, para esse grupo, que é o que? Vontade, que é entrega, que o Cruzeiro também precisava melhorar a parte física. Falava isso com o João Vitor ontem aqui no Bastidores e é verdade. O Cruzeiro detectou isso, a comissão técnica, né? Num trabalho até que eu trouxe com o Guilherme Pio ali no início do trabalho do Jardim, né? A era Jardim no Cruzeiro, e foi tudo isso importante. Teve o jogo treino com o Boston City, jogo treino com o Sub-20, jogo treino com o Pouso Alegre, jogo treino com o Botafogo, teve a partida também amistosa semana passada com o Bragantino, e a novidade do Campeonato Mineiro para o Campeonato Brasileiro, a chegada do Wanderson, atacante que veio do Internacional. Uma outra novidade, vamos colocar assim, porque foi bem no finalzinho do Mineiro, o Leonardo Jardim com todo esse tempo para trabalhar no time estrelado. Para hoje, o que ele pode fazer? Ele pode colocar a formação que foi a campo diante do Bragantino, daqui a pouco vamos explicar. E ele, contando, quem sabe, com um reforço no banco de reservas, que é o Matheus Pereira. Então esse encaminhamento de time, o que vimos, Thiago, um time num 4-4-2, essa parece que vai ser a forma do Cruzeiro jogar para esse início de Campeonato Brasileiro. E aí você pode me perguntar, e a Copa Sul-Americana, Pansieri, também levada em consideração, também levado a sério, porque o Cruzeiro quer um dos títulos esse ano, né? Que seja uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro pelo menos se classificar ali na linha daqueles que estarão na Copa Libertadores da América. Essas são as metas, Thiago. Esses são os objetivos pré-estabelecidos pela diretoria com a comissão técnica do Cruzeiro. São 11h45, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Bora trazer os comentaristas pra roda. Você também, torcedor, já manda aí a sua opinião, a sua expectativa para esse início de brasileiro. Tá animado com o seu time? Você, cruzeirense, tá botando fé no que vem pela frente? Hoje comigo, Nath Fiuza e Ale Oliveira. Bom dia, Ale. Começo contigo, porque o Cruzeiro, eu acho que dos times que estão aí apostos pro início do brasileiro, os 20 clubes que vão começar a jogar, o que é a maior incógnita é o Cruzeiro. Por um único motivo. Não, acho que o Botafogo também incluiria numa situação semelhante. É o atual campeão e é uma incógnita. Você não sabe o que vem pela frente do time do Botafogo, e me parece algo semelhante com o Cruzeiro. Ale, bom dia. Muito bom dia, viu, Thiago, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Foram várias as contratações para esse ano de 2025, já está no terceiro comandante, né, o terceiro treinador,
e dessa feita acho que o Cruzeiro acertou. É claro que depende muito do que vai acontecer daqui para frente, mas o Léo Jardim parece um cara muito competente, né? Fora a carreira que é vitoriosa e de revelar muitos talentos importantes para o nosso futebol. De qualquer maneira, é uma expectativa muito grande que a gente volte a ver esses caras que foram contratados, principalmente, e alguns remanescentes, jogar tudo que a gente já viu de jogar. Então, se o William voltar a jogar o que a gente já viu, o Wallace, que a gente nem viu jogar ainda bem com a camisa do Cruzeiro, voltar a jogar o que a gente sabe que ele pode jogar. A mesma coisa acontece com o Gabigol. O Dudu já tem dado várias demonstrações, né, de muita vontade, de muita determinação, sabe? O próprio Matheus Pereira voltar a jogar o que a gente viu ele jogar, principalmente no primeiro semestre do ano passado, que levou ele a ser um grande destaque do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, né? Então, acho que é trazer esses caras de volta para o seu melhor nível e aí, coletivamente, dar um padrão para esse time, que é o que tem tentado fazer o Léo Jardim, meio que nessa intertemporada ou pré-temporada, como você queira chamar, mas sem dúvida que a expectativa é muito grande, porque se esses caras estiverem bem, com um bom treinador que é o Léo Jardim, o Cruzeiro promete dar trabalho, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, eu fiz um paralelo correto, você concorda que a expectativa de incógnita, digamos assim, todo mundo tem confiança, sabe da qualidade do time do Cruzeiro, também do Botafogo, acho até que o Botafogo trouxe bons reforços, né, um treinador português, assim como o Cruzeiro, mas pelo pouquíssimo número de jogos e testes, é a grande, ou são as grandes incógnitas nesse início de campeonato, Nath? Bom dia! Bom dia, Thiago Reis, um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes desse sabadão, um abraço também pro Ale Oliveira. Eu acho que seu raciocínio eu acompanho, sim, né? O Botafogo passou por uma reformulação muito grande, foram, se eu não me engano, 16 mudanças aí no elenco, incluindo saídas de grandes nomes, né? O Thiago Almalda, o Luiz Henrique, então é natural que haja uma perspectiva de dúvida sobre o Botafogo e em cima do Cruzeiro, porque foi um time que se reforçou muito, trouxe nomes de muito impacto, mas que fez um campeonato estadual, um campeonato mineiro abaixo da expectativa, abaixo da crítica, mas agora a mudança do comando técnico renovou as esperanças. Mas se a gente pode traçar um outro paralelo entre Botafogo e Cruzeiro, em termos ali, ambos, né, com novos treinadores portugueses, eu confio muito mais no Leonardo Jardim do que no Renato Paiva, que está lá no Botafogo. Tudo bem que o Renato, a gente já tem uma amostragem dele lá no Bahia, que não foi muito positiva, o Jardim estreante aqui no nosso futebol, mas eu acho o Jardim mais treinador, um cara mais inteligente, mais conhecedor de futebol, e tenho gostado muito da postura dele à frente do Cruzeiro até aqui. Agora vamos ver, né, quando a bola rolar dentro das 4 linhas, se essas ideias se confirmam também com um bom futebol. Mas acho que é uma ótima oportunidade hoje também para o Cruzeiro estrear com o pé direito. É aquele tipo de adversário que não se pode cogitar a possibilidade de perder pontos, porque não é um adversário que vai brigar na mesma faixa de tabela que o Cruzeiro, por mais que existam agora dúvidas, porque a gente ainda não entendeu de fato o encaixe desse time, porque ainda é um time em formação sob o comando do Léo Jardim, mas agora com um bom treinador, essas boas peças e tendo a competitividade, a intensidade, que eu acho que foi algo que faltou muito ao Cruzeiro do início da temporada, a expectativa é que seja um Cruzeiro que eu acho que vai brigar por Libertadores, que pode dar trabalho lá na parte de cima da tabela, viu? Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui.